Olá, o meu nome é Dishan Banji e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para vos falar do Srinathji Patutsav, um festival que foi celebrado no passado dia 20 de fevereiro. No seguimento dessa celebração, gostaríamos de dar a conhecer um pouco desta tradição e do seu significado. O Srinathji Patutsav é uma celebração profundamente enraizada na tradição Vaishnava, especialmente no contexto do Pushti Marg. A tradição Vaishnava é uma das principais correntes do hinduísmo, focada na devoção ao Deus Vishnu e as suas diversas manifestações, como Shri Krishna e Shri Ram. Os princípios fundamentais desta filosofia são o Bhakti, isto é, cultivar uma relação pessoal de devoção com Vishnu, através da qual podemos cultivar uma relação amorosa com todos os seres. Essa devoção é vista como um caminho de purificação e elevação espiritual. Vishnu é considerado pelos seus devotos como o Ser Supremo e a fonte de toda a criação. Considera-se também que os seus avatares, ou seja, as suas manifestações ou encarnações, descem ao mundo quando é necessário para restaurar a ordem cósmica e proteger os devotos. A tradição Vaishnava enfatiza a importância dos 10 principais avatares de Vishnu, mas sem dúvida que Krishna e Ram são os que têm um papel de destaque. Krishna, em especial, é venerado como aquele que é supremamente atraente para todos os seres vivos. A meta última da filosofia Vaishnava é atingir o Prem, o amor incondicional. Enquanto algumas linhagens têm como meta o processo de libertação do mundo material, que é chamado Moksha, a linhagem Vaishnava enfatiza o aspecto de ligação pessoal com Deus. Isto significa que podemos ver Deus como um amigo, um irmão, um pai, um filho, um marido, uma esposa ou, por exemplo, um mestre. Tudo isto são relacionamentos pessoais e diretos, em que Deus não é visto como uma figura abstrata, mas como alguém que nos é muito próximo, aquele que mais amamos. Naturalmente, este nível de prêmio pressupõe que haja uma dedicação e entrega completas. Diz-se também que cada vez que damos um passo em direção a Deus, Ele dá 100 passos na nossa direção. Dentro da tradição Vaishnava, existem muitas escolas, sendo uma delas a prática do Pushti Marg. Trata-se de um movimento devocional criado por Sri Vallabhacharya no século XV. Nesta linhagem, a divindade principal é Srinathji, uma manifestação de Shri Krishna. Embora estes episódios não sejam explicitamente descritos nos textos antigos do hinduísmo, como os Vedas, é amplamente documentado em textos devocionais e registros históricos, específicos da tradição Pushti Marg e literaturas Vaishnavas. Os principais textos sobre esta manifestação incluem Vallabhacharya Vaibhava, um texto sobre a vida e feitos de Sri Vallabhacharya, com relatos detalhados de como encontrou Srinathji na colina de Govardhan e recebeu instruções divinas para iniciar a adoração da divindade. O Bhaktivardhini Granthas, que são compilações de textos devocionais escritos pelos descendentes de Sri Vallabhacharya e outros mestres da tradição Pushti Marg, narram a descoberta de Srinathji e o estabelecimento do seu culto. E por fim, o Shodas Granthas, os 16 textos de Sri Vallabhacharya que estabelecem os fundamentos teológicos do Pushti Marg. A partir de textos como estes, sabemos que Srinathji é descrito como uma manifestação especial de Shri Krishna enquanto um jovem pastor, na aldeia de Vrindavan. Este local ainda existe no estado de Uttar Pradesh. O episódio de Govardhan Lila está descrito em textos como o Srimad Bhagavad. Indra, o semideus responsável pelas chuvas e tempestades, enviou uma chuva torrencial que durou vários dias. Para proteger os seus devotos, Krishna ergueu a colina de Govardhan, usando-a como um guarda-chuva. Esse episódio fez com que os devotos de Krishna desenvolvessem um amor ainda maior por ele, com a certeza de que Deus protege aqueles que lhe dedicam o seu amor. A partir desse momento, que aconteceu há cerca de 5.000 anos, a colina de Govardhan tornou-se sagrada. Diz-se que, devido ao amor dos devotos e à vibração espiritual intensa do lugar, uma forma de Krishna manifestou-se nesse local. No entanto, a manifestação parcial de Srinathji ocorreu muitos séculos depois, por volta do século XV. Durante uma das suas visitas ao local, o santo filósofo Sri Vallabhacharya ouviu relatos de pastores locais sobre fenómenos misteriosos na colina. Movido pela intuição espiritual, decidiu investigar. Enquanto meditava profundamente junto à colina, Krishna apareceu para ele numa visão divina e revelou que a sua forma estava parcialmente manifestada ali como Srinathji. Sri Vallabhacharya iniciou então a sua adoração formal. Inicialmente, apenas a parte superior do corpo de Srinathji estava visível, o braço levantado erguendo a colina e o rosto com uma expressão graciosa. Com o passar do tempo,
e com os serviços devocionais levados a cabo no local, a divindade foi emergindo progressivamente da colina, tornando-se cada vez mais visível. Durante o século XV, a Índia estava sob o domínio do Império Mogul, um gigantesco exército de ascendência pérsia e islâmica, que invadiu o país e destruía qualquer templo de tradição hindu. A região de Vrindavan era uma das regiões mais afetadas. Temendo que a divindade de Srinathji fosse destruída, esta foi cuidadosamente transportada e estabelecida em Nathdwara, no estado do Rajasthan, onde permanece até hoje como o centro da peregrinação para os devotos do Pushti Marg. Diz que Srinathji escolheu ele próprio a sua morada em Nathdwara e que Sri Vallabhacharya simplesmente seguiu as instruções que recebeu. Vamos então reconhecer os princípios fundamentais do Pushti Marg. Pushti Marg pode ser traduzido como caminho da graça divina, uma vez que Pushti significa nutrição espiritual e Marg significa caminho. Nesta linhagem, considera-se que a libertação espiritual não é alcançada pelo esforço humano, mas sim pela graça incondicional de Krishna. A devoção no Pushti Marg não é ritualística, baseia-se mais na espontaneidade. O amor por Krishna deve ser puro e sem expectativas de recompensa. A prática mais central do Pushti Marg é o serviço amoroso a Krishna, o Seva. Isso inclui cuidar da divindade como se fosse um membro da família, vestir, alimentar e cantar para ele. Os devotos veem Krishna como um melhor amigo ou até como um filho querido, estabelecendo uma relação íntima e pessoal com o mesmo. Os devotos do Pushti Marg recebem uma iniciação chamada Brahma Sambhada, onde se entregam completamente a Krishna. Partindo destas premissas, como são as práticas cotidianas? Uma delas é o serviço à divindade, em que os devotos mantêm imagens de Srinathji nos seus altares pessoais e realizam oferendas de alimentos, roupas, flores e música. Os alimentos preparados para Krishna devem ser puros e oferecidos a ele primeiro antes de serem consumidos. Só podem ser oferecidos alimentos vegetarianos que, depois de oferecidos através de um ritual, se transformam em prasad, ou seja, misericórdia divina. Quem come este alimento purifica-se espiritualmente, porque o alimento em si está carregado de energia espiritual. Cânticos devocionais específicos escritos por Vallabhacharya e os seus descendentes são amplamente entoados. Estes cânticos são conhecidos como kirtans e bhajans. Então, o que quer dizer o festival Srinathji Patutsav? O termo Patutsav combina duas palavras, Pat, em Gujarati, e Utsav, do sânscrito. Patutsav refere-se a um festival que marca o aniversário da consagração de uma divindade no templo, ou a renovação do altar e dos rituais após um ano de adoração contínua. Assim, o Srinathji Patutsav pode ser compreendido como uma festividade marcada pela recitação de escrituras religiosas, que enaltam e exaltam as glórias de Sri Krishna e aprofundam o vínculo entre ele e os seus devotos. Esta celebração tem também raízes numa narrativa muito conhecida dentro da tradição, envolvendo Sri Girdarji, um dos filhos de Sri Gosainji, neto de Vallabhacharya. Conta-se que enquanto Sri Gosainji estava no Gujarat, a divindade de Srinathji manifestou o desejo de visitar a casa de Sri Girdarji em Satgara. Disse nunca ter visto a casa e perguntou se podia visitá-la. Sri Girdarji respondeu que a casa estava ao seu dispor e que podia ir quando quisesse. Assim, Srinathji visitou Satgara e celebrou Holi com os 7 filhos de Gosainji, as suas esposas e filhas. Durante a celebração, perguntou o que lhe ofereciam como presente, e em resposta, todos ofereceram as suas joias e ornamentos. Contudo, Bahimi Bahuji, uma das noras da família, esqueceu-se de oferecer o seu brinco de nariz. Srinathji, percebendo isso, pediu especificamente o brinco de nariz dela, que sem hesitar o entregou. Este pequeno gesto representa o conceito de Sarva Samarpan, ou seja, a entrega total e incondicional a Krishna, um dos princípios fundamentais do Pushti Marg. O templo de Srinathji, em Nathdwara, desempenha um papel central nesta celebração. Durante o Patutsav, são realizados rituais específicos que envolvem a vestimenta e ornamentação da divindade, utilizando trajes especiais. A divindade é adornada com joias preciosas, demonstrando a forma como Krishna é servido pelos seus devotos, com amor e esplendor. Durante a celebração, são entoados kirtans e bhajans, cantos que glorificam Krishna e que elevam espiritualmente a comunidade Vaishnava. Durante o Rajbhog, momento central do festival, os devotos cantam Rasya, acompanhados por instrumentos tradicionais,
numa atmosfera vibrante de alegria e devoção. Outra parte essencial do festival é a distribuição do Mahaprasad, ou seja, a comida sagrada oferecida a Krishna, que depois é partilhada entre os seus devotos. Este ato simboliza a graça divina e promove a ideia de comunhão espiritual entre todos, independentemente da sua posição social. A adoração de Srinathji também teve um impacto significativo na arte e na cultura hindus, principalmente das pinturas Pichwai, uma forma de arte tradicional de Natwara. Essas pinturas retratam Srinathji em diferentes poses e cenários, que durante o Patutsav são presentes nas decorações, criando um ambiente visual deslumbrante e espiritualmente enriquecedor. Outro aspecto importante deste festival é o espírito de comunidade e serviço. O festival reúne devotos de todas as partes da Índia e do mundo. Muitos participam ativamente nas atividades do templo, seja ajudando na preparação do prasad, organizando os eventos musicais e culturais, ou simplesmente contribuindo com oferendas e serviços. Esta participação fortalece os laços dentro da comunidade Vaishnava e reforça a ideia de que servir Krishna é uma experiência coletiva e amorosa. Concluindo, o Srinathji Patutsav não é apenas um evento religioso, mas uma manifestação viva da tradição Vaishnava. É um momento de fé, arte, música, serviço e devoção que se entrelaçam para criar esta celebração única. Para os devotos, este festival representa a oportunidade de renovar a sua conexão com Krishna, reforçar a prática do Seva Bhakti e sentirem-se parte de uma tradição espiritual que atravessa gerações. Assim, a mensagem central desta celebração é que Sri Krishna não exige esforços grandiosos ou sacrifícios complicados. Ele aceita o amor sincero dos seus devotos, independentemente da sua condição ou conhecimento. Basta oferecer o coração e ele revela-se plenamente na vida daqueles que o adoram com devoção pura.